Olá, eu sou Eunice Ribeiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Se Cuide. Hoje falaremos sobre doenças relacionadas à coluna e articulações. Pesquisa feita pela Fiocruz mostra que 50% das pessoas que já apresentavam problemas crônicos de coluna queixaram aumento de dor durante a pandemia. Das que não apresentavam nenhum problema antes da quarentena, 41% passou a ter, o que representa um aumento de 27% dos brasileiros. O trabalho home office realizado em ambientes sem estrutura ergométrica e o abandono das atividades físicas devido ao isolamento social foram as principais causas para o aumento de pacientes com problemas relacionados à coluna. O descuido com as doenças reumáticas também foi mais perceptível durante esse período, quando 32% dos pacientes evitaram procurar tratamento, sendo que dentro desse percentual, 29% apresentaram piora dos sintomas. Isso é o que mostra a pesquisa Convida, realizada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, que ouviu de forma online 1.793 pacientes com doenças reumatológicas. Para falar melhor sobre os cuidados com a coluna e articulações, convidamos a fisioterapeuta Fernanda Marques, formada pela UniBH. Ela aborda sobre quais doenças podem ser tratadas pela fisioterapia e os perigos de tratá-las sem o auxílio de um profissional. Então, são várias as patologias em articulações em coluna vertebral que a fisioterapia pode auxiliar no tratamento. Dentre elas, nós podemos citar a hérnia de disco, lombalgia, a artrose de joelho, de quadril, a lombociatalgia, que é uma dor lombar associada a uma dor ciática que pode ser irradiada ou não, tendinite, entorse de tornozelo, faceite plantar, esporão de calcâneo, síndrome do impacto, lesões do manguito rotador, bursite, epicondilite lateral e medial de cotovelo e síndrome do túnel do carpo. Os principais fatores que podem levar a uma pessoa a ter essas patologias são posturas incorretas mantidas por um longo período de tempo, falta de exercício físico, falta de alongamento, fraqueza muscular, movimentos repetitivos, sobrecarga na articulação de forma excessiva. Tudo isso pode contribuir para que o paciente possa desenvolver alguma lesão, algum quadro citado anteriormente, né? Fernanda apresenta as situações em que os pacientes procuram um fisioterapeuta. Geralmente, o paciente ele já vem para a gente como forma remediativa. E a grande maioria não sabe que o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, o paciente ele pode procurar, sim, o fisioterapeuta sem necessidade de um encaminhamento médico. Mas grande parte nos procura já com algum sintoma, com agravos, como forma remediativa mesmo. Como forma preventiva, é mais comum ver isso em atletas de alta performance, atletas de alto rendimento, que já está dentro de um grande clube, que aí tem um programa de prevenção das lesões mais reincidentes naquele clube, né? Um jogador de futebol, um jogador de basquete, de vôlei. Isso é mais comum. Na atual situação ambulatorial, assim, é muito raro ver um paciente procurar de forma preventiva. Grande parte deles não tem conhecimento. Sobre os cuidados que se deve ter com coluna e articulação, Fernanda explica. Bom, nós orientamos ao paciente que ele pratique exercício físico de forma regular, por pelo menos 3 vezes por semana. Faça um treino de flexibilidade, né? Alongamentos diários. Isso é muito importante. Praticar pilates é uma ótima opção. Fazer corrida, natação.
claro que depende de cada quadro, né? De cada lesão. Manter uma boa alimentação e, no geral, assim, que o paciente seja assistido de forma multidisciplinar. Isso é fundamental. Durante o tratamento, dependendo da lesão, nós orientamos ao paciente que ele evite atividades de alto impacto sobre aquela articulação acometida. É de suma importância esse, não digamos assim, repouso, porque o paciente ele pode continuar fazendo atividades que não envolvam o membro acometido. O retorno às atividades ele deve ser gradual e nós vamos orientar o paciente quanto a esse retorno. Orientamos exercícios que ele pode manter em casa. O excesso de exercícios também é importante evitar. Se o paciente faz fisioterapia por 3 vezes na semana, não tem necessidade dele incluir os exercícios da fisioterapia os dias que ele não comparece. Porque o músculo, né, a articulação, ela tem o seu tempo de recuperação. Então, e não é rápido. Então, cabe ao paciente paciência nesse momento, né? Quando o paciente ele não segue as nossas orientações, pode ser que ocorra uma piora do quadro e pode surgir até mesmo outras lesões. A fisioterapeuta explica sobre o plano de tratamento da coluna e articulações e o perigo quando não é tratado por um profissional da área. Bom, o plano de tratamento ele é montado após a primeira consulta com o paciente, onde nós fazemos uma avaliação para observar grau de força, a flexibilidade, limitações de movimento, dificuldades para realizar as atividades de rotina do paciente e demais aspectos que envolvem a lesão. Baseado nesses resultados, nós montamos o plano de tratamento individualizado para cada paciente, de acordo com as necessidades do mesmo. A grosso modo, como ocorre na maioria dos casos, nós colocamos no plano de tratamento a analgesia do local lesionado. Ao decorrer do tratamento, nós incluímos o fortalecimento, o alongamento e etc. E é de extrema importância que o paciente seja assistido por um profissional adequado para aplicar as técnicas corretas, no momento correto, porque existem indicações e contraindicações para as técnicas usadas na fisioterapia. O local para colocar, não é todo local que se pode fazer uma massagem, não é todo local que se pode colocar um eletrodo de TENS para poder gerar analgesia. Então tem todo um conhecimento por trás disso. Então, por isso é muito importante que o paciente seja assistido pelo profissional, que ele não faça sozinho em casa, não saia pesquisando na internet como fazer e o que fazer, porque nem sempre a internet passa algo que é o que pode ser feito pelo paciente, né? Agradecemos a participação da fisioterapeuta Fernanda Marques. E em nossa próxima edição, traremos mais dicas profissionais de cuidados com a saúde. Por hoje, ficamos por aqui, deixando o nosso recadinho. Durante a pandemia, respeite o distanciamento social, higienize bem as mãos e, quando for sair, faça o uso da máscara. Proteja os mais vulneráveis e não se esqueça,